Esse cara aqui já foi tratado como o futuro do futebol mundial. E não, isso não é exagero. Teve uma época em que o nome do Dele Alli aparecia no meio dos maiores talentos do planeta, enquanto muitos jovens jogadores ainda tentavam conquistar espaço no futebol profissional. Ele já destruía partidas na Premier League, decidia jogos importantes e fazia parecer que jogar futebol era algo simples. O mais assustador era a naturalidade. Dele Alli não parecia um jogador tentando virar estrela. Ele já se comportava como uma. A confiança, a personalidade, a forma como jogava sem medo, a facilidade absurda de decidir jogos gigantes. Tudo fazia parecer que o futebol inglês tinha encontrado seu próximo grande craque. Mas poucos anos depois, o mesmo jogador desapareceu completamente do topo do futebol. Sem protagonismo, sem brilho, sem confiança, sem aquela magia que fazia o mundo inteiro parar para assistir ele jogar. E aí fica a pergunta: como um jogador que parecia destinado à grandeza teve uma queda tão absurda? Porque quando você olha para a história do Dele Alli, você percebe que ela vai muito além de futebol. Para entender essa queda, primeiro você precisa entender o tamanho do auge dele, porque quem começou a acompanhar futebol recentemente talvez nunca tenha visto o que esse cara fazia dentro de campo. E sinceramente, durante alguns anos, Dele Alli parecia imparável. Ele nasceu na Inglaterra, mas a vida dele nunca foi simples. A infância foi extremamente complicada, problemas familiares, falta de estabilidade, momentos difíceis dentro de casa. Enquanto muitos jovens jogadores tinham uma rotina organizada, focada apenas em futebol, Dele Alli cresceu no meio do caos. E talvez isso tenha deixado marcas muito maiores do que as pessoas imaginavam naquela época. Só que mesmo no meio de todos esses problemas, existia algo impossível de ignorar: o talento absurdo que ele tinha. E foi jogando pelo MK Dons que o futebol começou a perceber isso. Mesmo muito jovem, ele já parecia diferente dos outros jogadores, porque Dele Alli jogava sem medo. Não importava a idade, não importava o adversário, não importava a pressão. Ele sempre tentava algo difícil. Enquanto muitos jogadores preferiam tocar de lado, Dele Alli tentava o drible, tentava o passe improvável, tentava decidir o jogo. E isso fazia ele parecer especial. Existem jogadores talentosos e existem jogadores que chamam atenção pela personalidade. Dele Alli tinha os dois. Ele provocava adversário, jogava sorrindo, gostava da pressão, gostava de irritar marcador, parecia aquele tipo de jogador que nasceu para jogar em grandes palcos. E conforme os jogos passavam, ficava cada vez mais claro que ele não permaneceria muito tempo longe da elite do futebol inglês. Não demorou muito para o Tottenham perceber isso. Na época, o clube procurava jovens promissores para construir um time competitivo para o futuro, mas sinceramente, nem o próprio Tottenham imaginava o impacto que Dele Alli teria tão rápido. Porque quando ele chegou ao clube, foi como se tudo encaixasse perfeitamente. Do nada, o futebol inglês inteiro começou a falar sobre ele, e não era exagero da imprensa. Dentro de campo, ele realmente destruía. Dele Alli virou protagonista muito rápido, e isso é raro, principalmente na Premier League, porque a liga inglesa não costuma ter paciência com jovens jogadores. A intensidade é absurda, a pressão é absurda, a cobrança é absurda, mas Dele Alli parecia confortável no meio de tudo isso. Enquanto outros jogadores sentiam o peso, ele parecia se divertir. E foi exatamente isso que fez tanta gente acreditar que ele seria um dos melhores jogadores do mundo. Naquela época, o Tottenham vivia um dos momentos mais fortes da sua geração. O time era intenso, ofensivo, muito organizado, e no meio de tudo isso, Dele Alli começou a brilhar cada vez mais. A parceria com Harry Kane virou uma das mais perigosas da Europa. Os dois pareciam se entender sem precisar olhar. Enquanto Harry Kane destruía como atacante, Dele Alli aparecia em todos os lugares do campo. Ele infiltrava, criava jogadas, finalizava, dava assistência, chegava na área como atacante. E o mais assustador, ele fazia tudo isso parecendo estar jogando no quintal de casa. Tinha jogo em que ele simplesmente humilhava jogadores experientes. Caneta, domínio absurdo, passe de letra, gol improvável. Ele fazia coisas que poucos jogadores tinham coragem de tentar. E o pior, quase sempre dava certo. Foi aí que começou o hype gigantesco em cima dele, porque fazia muito tempo que a Inglaterra não via um jogador tão jovem dominando jogos daquela maneira. As comparações começaram, eram comparações pesadas.
tinha gente falando que ele seria melhor que vários meio-campistas históricos. E, sinceramente, naquele momento, não parecia exagero. Os números eram assustadores. Muito jovem, decisivo, fazendo gols em jogos grandes, brilhando na Champions League, virando protagonista na Premier League, tudo indicava que ele estava caminhando para se tornar um dos maiores jogadores da geração. Só que talvez o mais impressionante em Dele Alli não fosse apenas o futebol, era a confiança. Ele jogava provocando o adversário, gostava de irritar marcador, gostava de entrar na mente dos rivais. E isso fazia muita gente amar ele, mas também começou a fazer muita gente odiar, porque junto com o talento vieram as expectativas absurdas. O futebol inglês começou a tratar Dele Alli como uma futura superestrela mundial. E quando isso acontece, a pressão aumenta num nível absurdo. Cada jogo vira análise, cada erro vira manchete, cada atuação ruim vira crise. E talvez tenha sido exatamente aí que a carreira dele começou a mudar. No começo, ninguém percebeu, parecia apenas uma fase ruim, algo normal no futebol. Só que aos poucos, aquele Dele Alli mágico começou a desaparecer. As atuações já não eram tão impactantes. Os jogos grandes começaram a passar sem brilho. A confiança começou a diminuir. E pela primeira vez, o mundo começou a questionar ele. Só que talvez o problema nunca tenha sido apenas futebol. Enquanto a torcida cobrava resultados, Dele Alli parecia carregar um peso enorme fora de campo. E com o passar do tempo, isso começou a aparecer cada vez mais dentro das partidas. O jogador que antes parecia livre, leve, confiante, agora parecia travado. E aí chegou José Mourinho. Muita gente acreditou que aquilo salvaria a carreira dele, porque Mourinho sempre teve fama de recuperar jogadores em momentos difíceis. Só que aconteceu exatamente o contrário. As críticas aumentaram, a pressão aumentou e o futebol dele caiu ainda mais. Mourinho chegou até a cobrar Dele Alli publicamente em alguns momentos, e aquilo só aumentava ainda mais a sensação de que alguma coisa estava errada, porque dentro de campo ele já não parecia o mesmo jogador. A intensidade desapareceu, a confiança sumiu, o brilho acabou. E talvez a parte mais triste dessa história é que muita gente começou a resumir tudo como preguiça ou falta de vontade. Só que anos depois, o próprio Dele Alli revelou problemas emocionais extremamente sérios, traumas pessoais, problemas psicológicos, situações difíceis que ele carregava desde a infância. E aí, muita coisa começou a fazer sentido. Porque enquanto o mundo cobrava que ele voltasse a ser o craque de antes, talvez ele estivesse travando uma batalha muito maior longe dos gramados. Só que o futebol não espera ninguém. Enquanto ele tentava se recuperar, a carreira continuava despencando. A passagem pelo Everton foi decepcionante. A torcida esperava que ele reencontrasse seu futebol, mas jogo após jogo, parecia que a confiança desaparecia ainda mais. E isso é uma das coisas mais cruéis do futebol, porque quando um jogador perde confiança, até as coisas mais simples começam a dar errado. O passe simples começa a sair errado, o drible já não entra, a finalização perde força, e aos poucos, o jogador começa a parecer irreconhecível. Foi exatamente isso que aconteceu com Dele Alli, e no Besiktas a situação ficou ainda pior. O jogador que antes parecia destinado ao topo do futebol mundial, agora parecia perdido dentro de campo. Sem confiança, sem intensidade, sem criatividade, sem brilho, parecia outro jogador. E talvez o mais assustador seja perceber o quão rápido tudo aconteceu, porque parecia impossível imaginar Dele Alli longe da elite do futebol. Mas em poucos anos, um dos jogadores mais promissores do planeta simplesmente desapareceu. E aí começaram as tentativas de recomeço, treinos separados, recuperação física, busca por confiança, tentativas de voltar ao alto nível. Mas nada parecia suficiente para trazer de volta aquele jogador mágico do Tottenham. E talvez esse seja o lado mais triste dessa história, porque em muitos casos, quando um jogador cai de nível, a gente percebe que ele nunca foi tudo aquilo. Mas com Dele Alli era diferente, porque ele mostrou dentro de campo. Ele provou que tinha nível para ser um dos melhores jogadores do mundo. E durante alguns anos, ele realmente foi um dos jogadores mais perigosos da Europa. Talvez por isso, a queda dele tenha chocado tanto, porque ninguém esperava ver um talento daquele nível desaparecer tão cedo. Principalmente, alguém que parecia ter tanta personalidade, porque olhando de fora, Dele Alli parecia inabalável. Ele provocava, sorria, entrava na mente dos adversários, parecia um jogador blindado emocionalmente.
Mas muitas vezes, as batalhas mais difíceis acontecem longe das câmeras, e talvez seja exatamente isso que torna a história dele tão pesada. Porque no fim das contas, o futebol viu apenas a queda do jogador